Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha só o que o dólar está fazendo. Ele armou então esse copo, vamos chamar de copo, xícara, como vocês gostam de chamar. E às 11h10 da manhã eu mostrei para vocês que ele estava iniciando essa estrutura. O que ele faz? Obviamente ele faz um sweep de liquidez aqui embaixo e faz a formação do nosso W aqui, tá? A POC ficou em cima dessa região, por quê? Porque foi uma região bem movimentada, né? De volume, pelo histograma aqui da nossa ferramenta Volume Profile. Aqui nós estamos com um movimento aqui, ó, tanto que ele vem e faz um novo sweep aqui pequeno, ó, que é um corredor de preço, devido a essa lacuna, né, entre a POC secundária e a POC principal, que são as regiões de maior volume do dia. E o porquê que ele está fazendo isso? Eu acredito que ele está querendo fechar esse gap aqui, ó, tá? Então, ele pode vir fechar esse gap, e depois que ele fechar esse gap, aí ele vai tentar buscar o quê? A tendência do dia anterior, tá? Só que muito cuidado. Por quê? Porque normalmente quando o índice dólar, ou enfim, qualquer ativo que faça essa configuração de xícara aqui, ele tende a médio prazo, ou às vezes no curtíssimo prazo, pagar 2 vezes o seu tamanho, tá? Então isso significa o quê? Que ele vai buscar, ó, do fundo até o topo dela 2 vezes, né? Então a gente vai buscar algo lá do 200%, que vai dar nessa região aqui, ó. 200% é essa região aqui que vai pagar a nossa xícara, que é a nossa região de alvo maior, tá? Pode ir hoje dar em torno de 80 e poucos pontos da onde ele tá, para onde ele pode chegar. Bom, para isso ele precisa fechar o gap, ganhar essa estrutura aqui, tá? Ganhar o fechamento desse dia aqui, não reconhecer essa aqui, que é a estrutura de baixa dele, não reconhecer ela. E aí temos que observar se ficou dívidas de retração aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Máxima, mínima. Não, ele fez 50% do dia. Então, uma outra região que ele pode sentir aqui é os 618 desse dia aqui ainda, ó. Tá? Aqui tem uma região que pode ser uma região de frenagem. Eu vou expandir até a POC do dia, tá? Vou expandir até essa POC aqui, tá? Eu vou expandir essa região aqui e vou expandir até a linha de 80%, tá? Então, assim, o que nós temos aqui? O primeiro alvo, fechamento de gap, se ele virar para compra, pessoal, prestem atenção. Ele tem que fazer estrutura de compra na abertura. O que é estrutura de compra? Ele até pode abrir no teste de mínimo e falhar. Falhando no teste de mínimo, ele volta para o preço, ignora a tendência de baixa, ou faz um pullback, e aí ele ganha, vai ganhando todos os topos anteriores, tá? Por quê? Porque ele precisa ganhar o topo da xícara para ir pegar o alvo. Então, o topo da xícara é um start para um pivô de alta, tá? Para uma macro ali de dois dias, vamos supor. Caso ele não pague hoje, tá? Não paga hoje, paga amanhã, que é sexta. Então, muita observação. Por amanhã ser sexta, ele também pode andar de lado hoje e acumular. E amanhã abrir em explosão e buscar esses alvos e aí morrer o dia. Também pode acontecer. Ele transformar essa região aqui numa região de liquidez. Então, o que eu preciso? Eu preciso que ele ganhe essa região. Eu preciso que ele ganhe essa região aqui. Tá? A microestrutura que eu preciso que ele ganhe é o fechamento. A máxima é mínimo fechamento. Precisa ganhar o topo. Ganhando o topo, próximo alvo aqui, ó, microestrutura, próximo alvo aqui, segundo alvo aqui, terceiro alvo, a VWAP semanal, quarto alvo, fechamento do gap na plenitude, quinto alvo, ajuste do dia anterior, sexto alvo, VWAP do dia 14, depois, fechamento dessa região aqui, ó, com teste de 618, 80%, teste de máxima dessa região aqui, tá? E assim vai até chegar aqui. Porque o day trade, na verdade, não é um swing, né? O swing tu te posiciona nos fundos e busca ali uma semana ali, um mês. Mas no day não, a gente vai estrutura a estrutura, tá? Não é candle a candle, tá? Não corram esse delito. Candle a candle a gente analisa nos topos e fundos, ou a estrutura de candles, tá? Senão, ao longo do caminho, ainda mais um gráfico de 1 minuto. Tá? Então, o dólar tem tudo para ou lateralizar ou buscar as máximas. Pode buscar continuidade? É muito difícil ele buscar uma venda depois de montar essa estrutura,
não é impossível. Para que isso ocorra, é necessário que ele abra num gap muito baixo, tá? Ele teria que abrir assim nessa região aqui abaixo dos 20, 30, para buscar essa VWAP mensal. Como é hoje é dia 16, e a gente sabe que todos os ativos tendem a ir se aproximando das suas VWAPs, né? Pode acontecer. Só que se você for ver, agora vamos reduzir aqui, ó. O nosso alvo da estrutura, ele não ganha máximas anteriores. Então, ele também pode buscar esses fechamentos de gap para depois voltar a descer e aí sim buscar na última semana do mês a sua VWAP mensal, o que seria legal, tá? Que seria bem interessante. Nós temos aí mais 15 dias aí para que ele faça esse movimento de subida, teste de massa e retorno para a VWAP. O que ele pode estar fazendo também? Está subindo ou lateralizar para puxar a VWAP para perto do preço. Então, ele fica andando de lado, buscando, então, aproximar a sua VWAP mensal, encurtando esse caminho aqui, se ele for virar comprador, tá? Então, ele encurta, anda de lado para encurtar, toca nela e sobe, explode também, tá? Era isso. Ok, deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar. Então, a gente tem essa estrutura mais altista hoje. Minhas fichas estão nisso, tá? Se ele abrir embaixo e negar o teste de mínimas, ele vai abrir na região de 20 de pullback, vai fechar o gap, vai sentir um pouco essa estrutura, vai fazer um pullback e aí vai criar o W e vai subir. É uma possibilidade bem interessante para o índice fazer no dia de hoje. Ou lateralizar, tá? Para o índice não, para o dólar. Ou lateralizar, que pode acontecer uma acumulação, tá? E aí ele teria que lateralizar aqui nessa região, que é a região de range, né? Que é uma região já conhecida, ó, onde tem todas as serrotes aqui. E era isso. Mas eu ainda tô apostando, tá? A gente sabe que é na hora que a gente vai ver. Por quê? Porque depende da região. Se ele abrir aqui embaixo, em gap de baixo, eu não vou buscar essa compra ainda. Vou esperar ele romper a região de pullback, né? Que é de 20, 30. Se ele abrir aqui abaixo dessas regiões, então tá abaixo de 50, abaixo, aí ele tá buscando o teste da macro, tá? Ele tá buscando novamente esse retângulo roxo, preço, e voltar, pegar essa VWAP, perder os fundos e bater aqui. É uma possibilidade. Calendário de notícias tem que olhar sempre, né? Vocês sabem que o calendário econômico é bem importante para nós, antes do mercado abrir. Às 9 temos já um indicador. Depois nós temos 10 horas, alguma coisa, 11 horas. O dia tá cheio de coisinha. Ó, temos uma notícia meia-noite. Não, é muito ruim isso aqui. Meia-noite temos alguns indicadores americanos. Então, amanhã pode mudar um pouco o cenário na hora da abertura. Sempre é bom olhar também o dólar internacional. O dólar internacional está com um pouco de força, tá misto, mas estava com força também compradora. E isso faz com que Nasdaq e outras bolsas como o Brasil e Bovespa também caiam, né? Agora vamos olhar aqui a abertura. Índice. Como é que estamos no nosso índice? Ó, o índice bem... Uma estrutura bem estranha aqui, né? Olha só. Tá fazendo um canal de alta, tá? Isso tá fazendo um canal de alta. Tá sem base. Eu vou botar nessa base aqui. Canal de alta, mas tá na parte inferior do canal. A princípio, ele pode realmente romper isso aqui, tá? Se o índice rompe, ele vem pro teste de mínimas, tá? Ó, então, vamos supor. Tendência de alta. Ele abre em gap de baixa, ele não fecha o gap, faz um topo e começa a cair. Ele vem para o teste de mínimas, tá? Vem para essa região aqui. Se ele romper, lembra que o índice está andando de lado numa região, ó. Vamos lembrá-los. Onde estamos? Estamos andando de lado numa região. Pode ficar aqui mais um tempo. O bom desse negócio dele aqui é que ele está andando de lado em uma região onde ele está andando com bastante amplitude, tá? Não é um range pequeno tipo esse aqui, ó. É uma baita de uma amplitude. Só que a gente sabe que está querendo fazer um teste de mínimas de uma macro maior e ele ainda tem espaço para descer. A questão, quando o índice anda de lado, é porque ele tem alvos em cima, que é essa região aqui, e alvos embaixo, que é essa região aqui, tá? Então, é normal ele andar de lado. Quando ele tem dois alvos, ele tem que decidir.
tá? Mesma coisa, o preço ele tem que abrir no preço, tá? Se não fechar o gap, ele muda a tendência para venda e vem buscar a região de mínimas, tá? Se ele romper, ele está ignorando essa região aqui, estopando os caras que estão aqui e descendo, tá? O que facilita, porque a gente já está aguardando um movimento mais vendedor para o índice entre hoje e amanhã, tá bom? Pode seguir andando de lado para amanhã, então, dar o estouro da sexta-feira? Pode dar. E aí ele vai andar bastante, pode andar bastante na abertura e à tarde na sexta não andar nada. Ou abrir em lateralização, se o de hoje for todo em lateralização, e fazer a explosão mais no final do dia, tá? Então, são informações importantes para vocês. Tá bom, meus amores? Acho que era isso, tá? Para falar hoje do índice. Lembrando que ontem, na estrutura que eu falei para vocês às 11h10, ele concluiu a estrutura, fez o sweep de liquidez, depois voltou a subir, que foi a compra que ele deu, tá? Uma belíssima compra após aquela venda de abertura. E o índice fez o primeiro candle do dia em reversão, que significa que o preço fica andando e passando sobre 50% do primeiro candle várias vezes até ele escolher um lado. Neste caso, ele escolheu, ó, ele abre, sobe, passa de novo, desce, passa de novo, sobe, passa de novo, faz um pullback em cima da região de 50, aí ele sobe, ó. Não ganha as máximas, ponto de venda, reversão, tá? Aqui, na verdade, foi o ponto de 618 da reversão natural, ele voltou para a tendência e aí andou de lado ali e fechou no topo. O que a gente busca agora? Que ele desça, é um natural, pode abrir em gap de baixa, não fechar o gap, e aí a gente sabe que a tendência do dia mudou. Quais são os alvos? O teste mínima do dia, e a gente vai buscar a mínima dessa macro aqui, ó, que é essa região aqui, tá? Então, isso é importante vocês terem as marcações também bem executadas. Tá bom? Acho que agora ficou bem explicadinho, né? Então, seria compra de dólar, venda de índice? Possivelmente. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Bons trades.